Irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, como os irmãos bem lembraram, hoje é o dia de Pentecostes e nós vamos meditar a respeito do Espírito Santo atuante na igreja de uma forma muito mais atual do que a gente pode imaginar. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. Isaías, capítulo 61, nós vamos ler os 3 primeiros versículos para a nossa meditação dessa noite. Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 3, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Isaías 61, do verso 1 ao 3. Palavra do Senhor que nos diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Até aí, para a nossa meditação, feche os seus olhos, curva a sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus e meu Pai, obrigado por estes instantes preciosos diante da Tua Palavra, com os meus irmãos e com a família da fé. Ó Pai, obrigado, porque nós podemos aqui, Senhor Deus, meditar na Tua Palavra, buscar os ensinamentos que vêm dos altos céus a cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos corações, enche de luz, Senhor Deus, este caminho, para que nós venhamos a compreender a Tua Palavra e que ela tenha, Senhor Deus, efeito prático em cada um de nós. Nos capacita, Senhor, nos orienta através da Tua Palavra, fala ao nosso coração e derruba tudo aquilo, Senhor, que tira a nossa atenção, derruba tudo aquilo, ó Pai, perder a conexão contigo, Senhor. Permita que agora nós possamos ouvir a Tua voz, mais do que a minha voz aqui falando, Senhor Deus, que seja a Tua voz ecoando. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, se eu fosse nomear a mensagem de hoje, eu chamaria de o Espírito das Estatísticas e o Espírito Santo. Se eu fosse nomear, eu chamaria assim, esse sermão, certo? Na última semana, agora no final de semana, saíram os dados do censo 2022 do IBGE sobre a consolidação das mudanças religiosas no Brasil. E aí eu vou trazer para os irmãos aqui alguns números, para quem não acompanhou aí as notícias, né? Alguns destaques dão conta de que houve uma queda de 8,4 pontos percentuais aí na representação de católicos apostólicos romanos, que lá em 2010, no último censo, eram 65,1% da população, a estimativa, e agora está em 56,7% da população. Enquanto isso, houve um aumento de 5,2 pontos percentuais na representação de evangélicos, que lá em 2010 era 21,6%, e agora em 2022, então, 26,9% da população brasileira. Então, a proporção das pessoas que também se declaram sem religião teve um aumento de 1,3 pontos percentuais entre 2010 e 2022, lá passando de 7,9% agora para 9,3% da população. E teve mais um crescimento aí das religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda, na faixa de 0,7 pontos percentuais, enquanto o espiritismo apresentou uma leve queda ali de 0,4 pontos percentuais. Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos com esses números, né?
Em 2010 teve um especialista em estatística aí, que avisou, fez uma afirmação, ele fez uma previsão aí de que a proporção de evangélicos seria maior do que a de católicos romanos no próximo censo. Ele falou isso lá perto de 2010, né? E agora, nos dados de 2022, isso não aconteceu. O movimento foi bem refreado. E só um detalhe para quem não acompanhou os números, né? Aquela alta de 5,2% nos evangélicos ali se deve às igrejas, principalmente neopentecostais, e eu adicionaria ainda o cultismo espiritual. Você já ouviu falar disso? Cultismo espiritual. As pessoas que querem se livrar da estrutura de uma igreja, mas procuram lá um coach autodenominado, enfim, que fale de Bíblia com elas, fale de espiritualidade com elas. Então, irmãos, esses dados aqui são importantes porque eles nos trazem uma reflexão sobre o que nós estamos falando já há um bom tempo. Irmãos, juntando toda a cristandade aqui, então, junto os católicos com os evangélicos de todas as matrizes, não importa, nós temos 83,6% da população do país cristã, se declara cristã. 83,6%. Esse percentual de maioria, né? Isso é maioria da população. Esse percentual está refletindo uma sociedade mais justa, mais igualitária? Está refletindo uma sociedade mais fraterna? Uma sociedade mais empática? Uma sociedade mais pacífica? Então eu já vi os irmãos aí balançando a cabeça, dizendo que não, porque não é realmente o que a gente vê. O que me faz pensar ainda, se de fato, em meio a todo esse percentual cristão aí, nós temos realmente convertidos, alcançados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. E isso tem que nos trazer essa reflexão. O texto que nós lemos aqui, do profeta Isaías, nos diz que o Espírito do Senhor ungiu, então o seu ungido, era o Messias no caso, o ungiu para as suas boas obras. Irmãos, quem se lembra das palavras de Jesus, quando ele disse que aqueles que crescem nele fariam as suas obras também? Então nós podemos dizer que o Espírito do Senhor também nos habilita para as suas obras, que são obras de amor, são obras de paz, são obras de justiça. Pessoal, não são obras para megalomaníacas construções religiosas, não são obras da carne, não são obras para humilhar pessoas, não são obras para mentiras, não são obras para falsidade, não são obras para adultério, não são obras para hedonismo, ou seja, aquele prazer acima de todas as coisas. Essas obras aí, nós conhecemos também, nós sabemos que obras que são, e são as obras da carne. Você se lembra quais são as obras da carne? Abre lá a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, o verso 19 até o verso 21. Gálatas capítulo 5, o verso 19 até o verso 21. E você vai encontrar lá as obras da carne. Olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Olha lá, essas são as obras da carne. E são as obras que a gente vê aí, muito crente envolvido com elas. As obras do Espírito são diferentes. A obra do Espírito, o fruto do Espírito é contundente, eles são incômodos à sociedade. Olha lá, a partir do verso 22, então, de Gálatas aí, né? Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O contrário de tudo aquilo que está no texto anterior. Então, irmãos, eu fico me perguntando de que vale esse percentual de cristãos se a nossa sociedade não reflete os valores que deveriam fazer parte dessa realidade. Se você continuar aí nesse texto de Gálatas, o versículo 24, versículo 25, olha lá o que diz, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que coisa! Então, nós cremos, irmãos, que a conversão genuína é obra do Espírito Santo de Deus, que no momento da conversão de uma pessoa, batiza a pessoa com o seu dom, o dom do Espírito Santo. Nós cremos nisso. E torna essa pessoa testemunha de Jesus, conforme ele mesmo disse no grande comissionamento. Você vai encontrar lá em Mateus, no capítulo 28. Então, essa conversão, irmãos, é o início da restauração de vidas, é o início da restauração da criação rumo ao fim. E qual é esse fim? O estabelecimento do reino de Deus. Estabelecimento definitivo do reino de Deus. Então eu quero que você pense em tudo isso, né, que eu acabei de falar. E aí volte o seu olhar então para Isaías, lá no capítulo 61. Porque nós encontramos ali um capítulo que irradia esperança, que irradia promessas divinas de restauração. E esse trecho da Bíblia aqui é uma joia muito preciosa. Ele se destaca não só aqui pela profundidade espiritual, mas também pela relevância dele, que atravessa os tempos. É um texto para encher o coração de esperança. O profeta Isaías, ele é conhecido pelas suas visões, ele é conhecido pelas suas mensagens de Deus ali ao povo de Israel, e ele apresenta um discurso ali de redenção, um discurso de renovação. Então esse capítulo 61 aqui, ele inicia com uma declaração impressionante, onde o próprio Messias é anunciado como portador das boas novas aos pobres, aos aflitos, o curador dos corações quebrantados, o libertador dos cativos. E essas palavras aqui, elas transcendem todo o contexto histórico, elas ressoam na promessa de vida de Cristo, mostrando o seu ministério, mostrando a atuação dele enquanto ele esteve entre nós. Esse texto aqui, Isaías 61, ele fala sobre a vida do Messias, aponta para tudo o que Jesus fez, lá no Novo Testamento. E acontece que num determinado dia, se você já leu, né, Filipe chegou para Jesus e pediu assim: Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. Você vai encontrar essa leitura lá em João, no capítulo 14. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus vira para Filipe e fala assim: mas eu estou aqui falando para você, eu estou aqui mostrando isso para você, você tem convivido comigo todo esse tempo, como que você me pede ainda para mostrar o Pai? Quando você vê a mim, você vê o Pai, eu e o Pai somos um. Quem crer em mim fará as mesmas obras que eu. Então, irmãos, chegamos aqui no ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão breve dessa noite. Uma sociedade convertida ao Senhor Jesus, uma sociedade que se chama pelo nome de Deus, uma sociedade que se diz cristã, reconhecida com a marca do Espírito Santo, deveria mostrar o fruto, que é evidência dessa marca. Se há uma sociedade guiada pelo Espírito Santo, a sociedade convertida por Deus deveria realizar as mesmas obras que o Messias. E que obras são essas? Nós vamos encontrar aqui no texto que nós lemos, né? Pregar as boas novas aos aflitos, pregar as boas novas aos pobres. A missão do Messias é clara: trazer as boas novas aos pobres, aos aflitos. Ele não é um conquistador militar, ele é um portador de esperança. É ele que leva essa mensagem de esperança para os corações que estão ali oprimidos. Então a mensagem de consolo é um lembrete de que Deus está próximo daqueles que sofrem. Irmãos, não pode virar a cara para lá, não pode
fingir que não é assim que está na palavra de Deus. Nós devemos lembrar que mesmo em tempos de dor, mesmo em tempos de tristeza, nós podemos encontrar consolo na presença de Deus. E nós podemos ser consolação para aqueles que sofrem, fazendo as mesmas obras de Jesus. As boas novas aqui não são simplesmente notícias positivas, né? Jesus não é um expositor de notícias positivas. É uma mensagem de libertação, é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de restauração para aqueles que sofrem. Essa missão é uma expressão do amor de Deus pelos seus filhos. Isso foi o que fez Jesus. Agora, a gente tem aqui a chamada para proclamar as boas novas aos pobres, a consolar os que choram. Isso apresenta um desafio para a igreja de agir em favor dos necessitados, nos esforçar aí para sermos agentes de mudança no lugar onde nós estamos, fazendo as obras do Senhor Jesus, oferecendo apoio, oferecendo encorajamento àqueles que estão em dificuldades diversas. Isso pode incluir um monte de ações, irmãos, sabe? O voluntariado aí dos irmãos para poder colaborar, para poder trabalhar, as doações, simplesmente o fato de você estar presente para poder ouvir uma pessoa, acompanhar uma pessoa, estar junto de uma pessoa. Isso é fazer a obra que o Senhor Jesus fez. Isso implica em ser empático, em ser altruísta, em ser desprendido, em ser amoroso, em ser caridoso, em ser benigno. Irmãos, isso tudo aqui está aparecendo com toda essa sociedade cristã que o IBGE está mostrando lá? Mas deveria. E se nós estamos meditando nisso aqui para a sociedade, nós temos que pensar em nós. A igreja deve fazer a mesma obra que o Senhor Jesus, proclamar boas novas aos aflitos. Outra obra de Jesus, curar os quebrantados de coração. O Messias é enviado para restaurar os quebrantados de coração. E essa é uma imagem muito poderosa aqui, irmãos, que nos lembra que na nossa jornada terrena, todos nós aqui podemos experimentar momentos de quebrantamento ali, emocional, espiritual, físico, e o Messias oferece aqui cura e restauração para as feridas que são mais profundas, trazendo conforto, restaurando a alegria àqueles que estão quebrantados aí pelo peso da vida. Olha, uma sociedade cristã deveria ofertar cura para as pessoas. Entretanto, em lugar de cura, muitas vezes a própria cristandade é quem aprofunda as feridas. Violenta a dignidade. A própria cristandade tem potencializado a indiferença na sociedade. A incompreensão, quando ela não é compreensiva. Então, há uma grande parcela de crentes aí que acreditam que os problemas não precisam ser tratados, eles precisam ser simplesmente combatidos. Então a lógica é essa: vamos pôr para fora os problemáticos? Vamos pôr para fora, vamos resolver o problema? Põe para fora os problemáticos, aí a gente não tem mais problema. Vamos pôr para fora os deprimidos, vamos nos desfazer dos emocionalmente abalados, porque aí a gente não vai ter problema mais. Uma sociedade cristã deveria ser mais terapêutica nesse sentido, acolhedora, pronta para acolher os feridos, para tratar os seus machucados, as suas feridas. Olha o que é a obra do Senhor Jesus, porque Ele fez isso. Ele fez isso. Obra do Messias, libertação dos cativos. Se o Espírito de Deus está sobre Ele, e Ele disse que faríamos as obras dEle, se nós crêssemos nele, então nós também somos chamados para libertar os cativos. E essa daqui é uma das promessas mais tocantes desse anúncio, é a libertação para os cativos aqui. O Messias não só oferece libertação das amarras físicas, mas também da escravidão espiritual, do pecado. Ele é o Redentor, Ele é aquele que resgata o nosso coração da prisão, lá da culpa, do sofrimento. Ele traz o coração para a liberdade de Deus.
Então, uma sociedade que faz as mesmas obras que o Messias deveria ser mais compassiva e tratar ali para libertar as pessoas das amarras dos pecados e não simplesmente abandoná-las, ou pior, puni-las com aquela justiça temerária, aquela justiça carnal. Sabe o que eu quero dizer com isso? Em certa ocasião, levaram uma mulher adúltera até Jesus para que ela fosse apedrejada de acordo com a lei mosaica, como essa lei ordenava. Entretanto, Jesus não negou o pecado daquela mulher. Jesus não negou, Jesus não falou que ela não pecou. Jesus reconheceu o pecado dela, mas ele agiu de uma forma diferente. Ele chamou todo mundo naquela ocasião para que refletissem sobre os seus próprios pecados, a fim de oferecer mais uma chance para aquela mulher. E aí Jesus falou: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Não foi? Foi isso que Jesus fez. E aí um por um foram deixando as pedras. O fim da história você já sabe. Jesus não negou o pecado daquela mulher, mas ele ofereceu um perdão libertador para aquele coração cativo. E esse perdão era libertador, porque ele disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. O que é isso? Isso é libertação. A sociedade cristã hoje em dia aponta, enxerga o cisco no olho do irmão sem enxergar a trave que está no próprio olho. E eu estou aqui só parafraseando o próprio Senhor Jesus. Julga temerariamente, condena e quer executar o juízo como se fosse o próprio Deus. Hoje é tão comum nós vermos aí crentes condenando pessoas ao inferno. Posso dizer uma coisa? Eu não recebi esse mandato, não. Eu não recebi esse mandato de ser esse juiz que condena as pessoas ao inferno. Não fui eu que recebi esse mandato. Não sou eu que tenho que fazer esse trabalho. Eu não recebi essa ordem. Eu não estou dizendo que a igreja não deve corrigir erros, né? Porque tem uma turma aí que gosta de pegar recorte de pregação e aí sai por aí falando o que não deve, né? Mas o que eu estou dizendo é que a sociedade convertida, guiada pelo Espírito Santo, deveria trabalhar mais como Jesus, para que as pessoas se convertessem dos seus maus caminhos, sendo libertas daquelas prisões do pecado, assim como ele fez com várias pessoas a quem ele perdoou pecados. Olha que coisa! Esse texto continua dizendo que o Espírito do Senhor ungiu o Messias para consolar os que choram, para trazer sobre eles o óleo da alegria, as vestes de louvor, a coroa no lugar das cinzas. Irmãos, esse texto aqui de Isaías é belíssimo, porque é uma das imagens mais poéticas que a gente tem na palavra de Deus. É comovente, é o anúncio da promessa de consolação para aqueles que choram. A troca das cinzas que eram jogadas na cabeça em sinal de tristeza, de luto, de dor, de sofrimento. A troca dessas cinzas por uma coroa. Algo belo, alegre. E isso é a transformação, isso é a renovação que o Messias traz consigo. Ele transforma o luto em alegria. Ele transforma a desolação em alegria. Ele demonstra o poder restaurador do amor divino de Deus. É isso que o Messias fez. Com a obra redentora dele, ele veste o seu povo com vestes de louvor, em lugar de espírito angustiado. Olha aí quem acolhe. Essa imagem nos lembra que, por meio da fé em Jesus, nós podemos experimentar alegria, a gente pode experimentar gratidão, que vai superar as tristezas da vida, que vai superar as adversidades da vida, e nós podemos ser os canais de Deus, para que isso seja realidade em outras vidas. Uma sociedade cristã deveria ser amparo de consolação de Deus aos que choram. Só que em vez disso, irmãos, nós constatamos que o sofrimento do próximo muitas vezes é relativizado. Que tristeza! O sofrimento das pessoas é relativizado muitas vezes dentro da própria igreja. Há crentes que aplaudem o sofrimento causado pelas guerras. Há crentes que aplaudem de pé
Uma mãe que perde os seus filhos no meio dos tiros, no meio das explosões. Que sociedade cristã é essa? Que Espírito Santo é esse? Meus irmãos, essa sociedade tinha que ser completamente diferente. Uma sociedade cristã, genuinamente guiada pelo Espírito Santo, deveria ser o ponto de restauração para as demais pessoas. Eu vou concluir lembrando uma coisa para você, ou trazendo informação. Isaías foi considerado um profeta utópico. Já ouviu falar disso? Um profeta utópico. As visões, as pregações dele, enfim, falavam a respeito de um dia em que já não haveria mais dor, já não haveria mais sofrimento, já não haveria mais luto. As crianças iriam brincar com os grandes felinos no mundo, abraçar o leão, aquilo que a gente vê lá nas crônicas de Nárnia, as crianças abraçando lá o Aslan, isso seria real. As crianças vão brincar ali na toca da áspide, na toca das cobras, e não serão picadas. O cordeiro e o leão vão andar juntos, vão comer capim juntos, porque haveria paz. Então, Isaías foi considerado um profeta utópico. E a utopia aqui pode ter dois sentidos. O primeiro deles é aquele bem pragmático, né? Algo que nunca será alcançado. E essa visão aqui conversa com aquelas estatísticas sobre a consolidação religiosa no nosso país, que não trazem nenhum alívio para o meu coração, muito pelo contrário, trazem muita preocupação. Porque a carne humana que há em mim insiste em querer cravar que tudo será pior. Sabe? Então, aquela realidade que nunca será alcançada. Mas utopia também pode ser o possível ainda não alcançado. E eu quero dizer para você que, na verdade, eu estou nesse grupo aqui. O possível ainda não alcançado. Vocês podem me chamar de inocente, vocês podem me chamar de ingênuo, vocês podem me chamar de moroso, sabe, lento com as coisas. Vocês podem me chamar de iludidos, eu não me importo. Podem me chamar tranquilamente. Mas quando eu penso no poder do nosso Deus em mudar corações, eu sempre espero o melhor. E sempre espero o melhor das pessoas. Por causa de Deus. Não por causa da humanidade, mas por causa de Deus. Eu sempre creio que Deus pode mudar os corações das pessoas. Que Deus pode mudar e converter os nossos corações uns aos outros. Que pode nos tornar amáveis uns com os outros, companheiros de verdade uns dos outros, irmãos de verdade, que amam, que não medem esforços ali para contribuir, que não necessitam da ira, que não necessitam da raiva, que não necessitam do ódio, que não necessitam do rancor nas suas relações, que buscam a paz do seu príncipe, acima de todas as coisas, realizam as suas obras. É isso o que eu espero, porque eu confio no poder de um Deus que transforma corações. Talvez, aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Isaías, as profecias de Isaías, ouviram tanto sobre o juízo quanto as promessas de restauração, principalmente, também tenham duvidado do cumprimento dessas promessas. Você sabe quantos anos demorou de Isaías até o nascimento de Jesus? Foi bem uns 700 anos. Tempinho, né? Coisa pouca. 700 anos separam Isaías ali do começo, capítulo 1, até o nascimento de Jesus. E 700 anos é muito tempo para nós, mas 700 anos depois, o Messias surgiu. E ele cumpriu cabalmente tudo o que foi escrito aqui, nesse capítulo 61. E esse Messias prometeu voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. E é por isso, irmãos, que eu creio que essas estatísticas, com todas as considerações ruins que eu fiz aqui, expressam parte daquilo que nós já sabemos há tempo.
O pecado continua sendo o principal problema do ser humano, da humanidade, porque o pecado nos afasta de Deus. Isso já era realidade no Antigo Testamento. Isso já era realidade lá na época de Jesus. Tinha uma classe religiosa lá que se sobressaía. A classe religiosa na época de Jesus era a maioria. Era praticamente toda a cidade, todos os lugares ali em Israel. Você percebe isso? Mas tanto que crucificaram o Senhor Jesus com essas alegações religiosas. Olha que ponto chegou a religiosidade ali naquela ocasião. Mas eu creio que o Espírito de Deus é capaz de despertar o seu fruto nos corações genuinamente alcançados por Deus. O Espírito Santo é capaz de guardar o seu povo, fazer esse povo perseverar até que chegue o fim glorioso com Deus. E até lá, irmãos, a minha oração vai ser que o Espírito Santo guie os nossos passos, para nós não sermos só mais um número dessas estatísticas que estão aí agora, para serem refletidas, mas para sermos atuantes, perseverantes até o fim e atuantes nas obras do próprio Senhor Jesus. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda obras maiores fará. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.